E havia uma terceira e última coisa que era oferecida para um hóspede: ungir a cabeça com óleo. Um lugar quente, as pessoas vão se assentar à mesa, era quase que uma maneira de fazer um asseio pessoal. E o óleo era o que tinha de mais básico, mais simples: ungir com óleo. Era algo também muito forte naquela cultura. Em tudo isso fica claro uma coisa. Analisando devagarzinho o texto, a gente vê isso. Aquele fariseu, ele não estava no coração dele com Jesus. O propósito dele era outro. Se você ver num contexto um pouquinho anterior, houve uma grande questão dos fariseus com Jesus, porque Jesus vai falar de João Batista, que João Batista, ele diz assim, olha, sobre o testemunho de João Batista, que foi desprezado, principalmente pelos fariseus, e no verso 29 nos diz que todo o povo que ouviu esse testemunho de Jesus falando sobre João Batista, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, quanto a si mesmos, rejeitaram o desígnio de Deus não ter sido batizados por ele. E aí depois, logo em seguida, você então convidou um dos fariseus para que ele entrasse na sua casa. Você começa a perceber que tem alguma coisa estranha aqui. Como que aquele fariseu recebe a Jesus? Ele estava querendo realmente, no fundo, era detectar em Jesus o que essa história de ele dizer que era profeta, que era vindo da parte de Deus. O fariseu, ele não estava com o coração voltado ali para Jesus. Ele recebeu, como era de praxe, ele tinha que receber, e da pior maneira possível. Mas Jesus, ele tinha um propósito. Ele aguentou aquilo e não falou nada até o final, porque Jesus estava no controle daquela situação. Ele não foi pego de surpresa. Havia uma questão mais profunda que agora entra a mulher. Nós vamos perceber que a mulher não é algo, não aparece ali por acaso. A mulher se programou, ela estava indo atrás de Jesus. Muito provavelmente naquela cidade Jesus havia pregado as boas novas do perdão de Deus. Aquela mulher havia se arrependido. Agora era necessário uma coisa, meus queridos: a reintegração daquela mulher na comunidade. E você vai perceber que os fariseus e os legalistas, os religiosos daquela época, não estavam aceitando o arrependimento daquela mulher. A coisa é muito mais profunda aqui nessa conversa. Então Jesus deixa a coisa rolar, não fala nada, e de repente, a Bíblia nos mostra que uma mulher, identificada como uma pecadora, recebe Jesus em sua vida de uma maneira totalmente oposta. Há um contraste entre essas duas pessoas. A maneira que elas recebem Jesus, há um verdadeiro contraste. Você já começa a observar uma coisa. Primeiro, o texto sagrado nos fala que ela era, eis que uma mulher da cidade, pecadora. Essa expressão pecadora e algumas características que o texto vai nos dar, mostra que provavelmente essa mulher era uma prostituta, uma mulher da vida. Ela era muito conhecida na cidade. E ela estava ali, já havia ouvido o Evangelho, já havia se arrependido. Jesus só confirma o seu arrependimento e o seu perdão. E ela ali estava meio que ansiosa com a recepção que a sua comunidade, mesmo ela tendo uma vida ali isolada, como eles iriam receber o nosso Senhor Jesus. Ela ficou sabendo que estava na casa do fariseu. O texto sagrado diz que ela vai até lá. E quando todos, obviamente, ficaram sabendo, porque foi muito evidente a maneira que Jesus foi recebido. Não foi dado a Jesus a oportunidade para lavar seus pés, não foi dado a Jesus o ósculo, não foi ungido. Jesus não foi ungido. Jesus estava sendo recebido naquela comunidade, através da representação de um fariseu que era respeitado lá. Jesus estava sendo recebido da pior maneira possível. E o que dá a entender aqui é que aquela mulher, ela não se conteve naquela situação, ela não planejou tudo isso. A Bíblia diz que ela foi com o alabastro até lá. E aí nós vamos ver então o que acontece com a mulher. Primeira coisa, ela lava os seus pés com lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Muitas coisas aqui escondidas aqui, meus queridos. Primeiro que, se ela tivesse a intenção de lavar os pés de Jesus, era uma coisa que ela jamais ia imaginar que o fariseu não fizesse. Essa mulher jamais iria sem uma toalha. Ela vendo que Jesus não estava sendo bem recebido pela sua comunidade, ela toma a frente, ela já tinha tido uma experiência de perdão, de arrependimento. Ela se lança aos pés de Jesus e começa a chorar e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela estava tão assim desprovida que não tinha toalha.
Então ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus, seus cabelos. Para a nossa cultura, mais uma vez, soltar os cabelos numa reunião de homens não é nenhum problema. Todas mulheres aqui de cabelos soltos. Meus irmãos, naquela cultura, uma mulher soltar os cabelos na frente de outro homem era motivo de divórcio. Ele dava carta de divórcio para a mulher. Não é à toa que você vê na cultura hoje tomada pelo islamismo, cabeleireiro não pode nem, um homem não pode escovar um cabelo de uma mulher de maneira alguma. Soltar os cabelos na frente daqueles homens. A mulher só soltava os cabelos para o seu marido. São pequenas coisas que passam desapercebidas ali. Aquela mulher estava mostrando que Jesus, antes aquela mulher soltava os seus cabelos para os homens da cidade, agora está soltando os seus cabelos para Jesus. Aquela mulher passou a ter intimidade com Jesus, mas não a intimidade que ela tinha antes com os homens da cidade, mas uma intimidade de reverência, de quebrantamento, chorando na presença de Jesus. Ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os seus pés com os seus cabelos. Aquilo ali foi chocante, meus irmãos, muito mais do que seria na nossa cultura. Além do mais, o texto nos fala que ela começa a beijar os pés de Jesus. Como eu disse, poderia se beijar a face de Jesus, alguém que se achasse igual a ele. As mãos de Jesus, um filho, um discípulo, beijaria a mão do seu mestre e do seu pai. Os pés de Jesus, era realmente o que Jesus estava fazendo, aquele contraste. Ela estava ali se humilhando profundamente na frente de todos aqueles homens, passando por cima de qualquer pressuposto cultural, de regrinhas. O que estava acontecendo dentro daquela mulher, a gente não pode nem imaginar. E finalmente o texto sagrado nos diz que ela unge os pés de Jesus com bálsamo. O mínimo seria ungir a cabeça de Jesus com óleo. Ela não seria digna disso. O profeta Samuel ungiu a cabeça de um rei. O anfitrião, quem sabe, ungia a cabeça de alguém importante que entra na sua casa. Ela não poderia fazer isso. Interessante que, naquela cultura, mulheres como ela andavam com um pequeno vaso, esse alabastro, de um perfume, pendurado no pescoço, com uma corda. Aquilo era por dois motivos. Primeiro, o cheiro dela. Ela tinha que ser uma mulher atraente. Ela vivia disso. O hálito dela. Aquilo que ela tinha era o seu bem mais precioso. E quando ela tira aquilo e derrama aos pés de Jesus, é como se ela estivesse declarando: eu não preciso mais disso. Isso agora é para Jesus. E não era um simples óleo. Era, como diz o texto sagrado, um perfume muito precioso, um perfume muito caro. E com isso ela faz de uma maneira muito, muito mais significativa aquele homem, uma recepção para Jesus. Diz assim: olha, não receberam ele dignamente. Mas para ela, isso tinha um significado tremendo. Ninguém entendeu aquilo. Aí que Jesus vem com aquela parábola. Porque para o fariseu, ele não estava ali, ele nem via aquela mulher direito. Ele estava só vendo que Jesus, com toda certeza, estava se confirmando as suas intuições. Ele não é um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele sabia quem é essa mulher que está tocando nele. A preocupação daquele homem era outra. Aí Jesus então chama ele e traz uma explicação. Ele estava se questionando, com a atitude daquela mulher, Jesus permitindo aquilo. Então Jesus propõe uma parábola. Primeiro ele diz: olha, Simão, vê essa mulher. Olha para ela de fato agora. Eu vou te propor uma parábola. Ficou clara ali a cena que Jesus estava construindo. Aí ele começa a contar a parábola de dois devedores. Um, que devia 500 denários e o outro 50 denários. Os dois, ambos, não tinham como pagar a sua dívida. Interessante. Você sabe que a palavra dívida na Bíblia, naquela cultura, ela era sinônimo de perdão, pecado mesmo. Tanto que na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Jesus está usando uma parábola de dinheiro, mas a questão era muito mais profunda e clara, evidente para todos. Era numa mulher pecadora. E que o seu arrependimento já havia sido aceito por Deus. O seu perdão já havia sido dado, mas ainda não havia sido reconhecido pela comunidade.